Se você sofre com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esses transtornos mentais, esse vídeo é para você. Deus tem um recado para te passar e eu tô aqui hoje para apresentar um pouquinho para você da minha história e compartilhar como eu fui resgatada e transformada pelo amor daquele que pode salvar a sua vida também. Há mais ou menos uns 10 anos eu luto, né, com a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e tudo começou em um momento numa crise extrema dentro do meu trabalho em 2010. Ali eu tive um surto e desse surto eu fui levada ao hospital, fui diagnosticada com crise do pânico e dali foram desenvolvendo, né, várias crises em vários momentos e eu fui perdendo a habilidade de viver. Eu fui deixando de trabalhar, eu fui deixando de fazer coisas que eu fazia com muita facilidade, começaram a se tornar coisas muito difíceis para mim, coisas que me levavam a lugares onde eu tinha crises uma atrás da outra, crises inexplicáveis, crises intensas, né, crises que me levavam a muitas vezes parar no hospital. Dentro dessas crises, o quadro foi se agravando e eu fui parar no quadro de transtorno de ansiedade generalizado, onde tudo me causava uma crise, né? Qualquer sintoma, qualquer evento que passasse, qualquer ansiedade que eu tivesse pelo aqueles dias, eu caía em uma crise, né? E isso foi decorrendo dentro da minha vida normal, acontecendo, onde eu tinha casamento, filhos, casa, trabalho, tudo para dar conta. Esse quadro foi caminhando comigo. Em 2021 foi o auge, né? Foi aonde eu realmente, em 2019 eu passei por uma perda, onde eu perdi o meu avô materno, que era era uma pessoa muito importante dentro do meu quadro familiar. Ele era uma parte muito importante da minha vida. Em 2021 esse quadro se agrava com a morte repentina do meu pai e da minha avó no mesmo dia. A minha avó, ela ficou acamada desde 2019, então praticamente eu perdi minha avó junto em 2019, mas como ela ficou acamada, a gente perdeu contato com ela em vida, né? Ela estava viva, mas ela não tinha muitos contatos, então a perda nós sentimos mais em 2019, porém, não temos uma explicação para isso, mas o Senhor conhece todos os propósitos de tudo, né? Ele é quem determina todas as coisas e ele levou meu pai no dia 18 de junho de 2021 e ele levou meu pai de manhã e a minha avó faleceu à noite. Então, no mesmo dia em que meu pai partiu, a minha avó partiu também. Com essa perda muito forte na minha história, eu entrei num quadro de depressão. E era um momento muito delicado para mim, porque eu tinha acabado de ter meu terceiro filho, então eu estava num quadro pós-parto, onde qualquer situação, claro, poderia levar uma depressão pós-parto, e eu acabei entrando nesse quadro de depressão. Desenvolvi esse quadro e tudo começou a ficar muito intenso na minha vida. Em 2021, eu começo a ter crises extremamente fortes, constantes, aonde eu acordava e ao abrir os olhos eu já desejava a morte. Eu levantava de manhã e a primeira coisa que eu pensava, eu já levantava chorando, então meu marido ia trabalhar e eu ficava com as crianças e eu falava para ele, não vai, não me deixa porque eu vou morrer, não me deixa porque eu vou morrer, e eu clamava ao Senhor pedindo alguma ajuda porque eu realmente já não aguentava mais e aquele quadro estava ficando muito intenso, eu tava começando a ficar difícil para mim, né? Então, minha mãe me ajudava com as crianças, eu tinha um apoio muito grande, porque eu precisei desse apoio para poder passar por esse momento específico da minha vida. E foram alguns meses onde eu lutei muito com esse sentimento de morte. Tudo isso decorria de um vazio muito grande dentro de mim. Então, quando a gente tem esse vazio, que é algo que a gente não sabe explicar por quê, porque eu ainda cria em Deus.
Eu cria, eu orava, eu clamava, eu ia na igreja, mas eu não tinha esperança mais. A minha vida, ela tinha um grande vazio, um grande buraco. E eu vou compartilhar uma coisa que era uma coisa que eu sentia dentro de mim, talvez você sinta também. E eu quero compartilhar para que você entenda que se você está nesse mesmo quadro que eu estive, tem uma saída para você. Há uma solução para sua vida. Deus quer te resgatar. Deus quer te curar. E um dos sentimentos que eu tinha nesse momento de vazio, né, dentro de mim, é de que, imagina que, olhando, como se eu estivesse olhando para dentro de você mesmo, aqui dentro, bem no meio, existia um cano. Imagina um cano, como se fosse a imagem de um cano, um tubo, né? Dentro daqui até para baixo, assim. E nos meus momentos de crise, de maiores crises, eu sentia como se algo dentro de mim estivesse, como se fosse uma grande boca, como se fosse vamos imaginar como se fosse um bicho muito grande, e ele levantava e abria essa boca e ele começava a gritar de dentro para fora, querendo sair de dentro de mim. Essa era a sensação que eu tinha o tempo todo. O tempo todo eu sentia esse grande bicho dentro de mim, querendo sair para fora, e aquilo tomando uma força muito grande e aquilo devorando toda a minha sanidade mental. Isso foi por alguns meses, né? Essa luta mais intensa. Eu lembro de que eu sentia na verdade, eu não sentia um propósito nenhum de vida, eu não tinha sentimento de que eu prestava para nada, na verdade, eu sentia até que se meu pai morreu e as pessoas seguiram a vida normalmente assim, as pessoas sentiram a perda dele, claro, nós sentimos, mas a vida continuou. Então, eu senti dentro de mim de que se eu morresse, as pessoas também continuariam e tava tudo certo. Ia acabar para mim aquela dor, aquela luta que eu tinha no meu peito e as pessoas continuariam vivendo, né, de uma forma muito tranquila. Então, uma coisa que eu senti aqui muito forte e que eu aprendi muito forte nesse momento foi uma coisa chamada finitude. A vida é finita. A vida, ela tem um tempo para acabar. A gente sempre soube disso. Isso é algo muito falado, mas a tomar aquilo como algo concreto dentro da sua vida é muito difícil. Não é todo mundo que tem essa compreensão da vida, de que a vida ela é finita, de que ela tem um prazo para acabar. Então, quando eu tive essas grandes perdas, isso para mim se tornou muito real. Assim, era, Pamela, você vai morrer agora, acabou sua vida, acabou mesmo, acabou, você não tem outra chance. Então, esse sentimento de finitude, sabe, da vida, ele ficou muito claro para mim, ele ficou muito palpável para mim e ele começou a se tornar muito real dentro de mim. Eu lembro de ter alguns sintomas que eu quero compartilhar, porque se você estiver passando por isso, você vai poder entender o quanto Deus te ama e pode te resgatar também. Eu lembro de que eu andava 24 horas com a mente extremamente carregada, uma mente conturbada, confusa, muito confusa. A minha visão muito turva, ela era uma visão que eu não enxergava direito, eu não tinha 100% de clareza do que eu enxergava à minha volta. E eu lembro de uma coisa muito, muito forte, que uma das coisas que eu tinha, e vou contar um episódio aqui depois, eu tinha a minha visão tão turva, tão confusa, que ela era limitada, ela era apenas daqui, eu não enxergava de verdade, daqui para trás. Essa visão periférica que a gente tem, eu não tinha. Eu tinha como se fosse um grande borrão preto, como se fosse uma moldura de uma foto. Então você tem uma moldura e essa moldura minha me limitava até aqui. Então eu só enxergava daqui para frente, né? Como se fosse um cavalo, né? Que tá com aquela... enfim, era isso que eu me sentia, tá? Era dessa forma. Esse sentimento um sentimento de tontura muito forte, um sentimento de tontura, de fraqueza, de desânimo, sem força para nada, tá? Esse era o sentimento que eu tinha constantemente, esse sentimento de morte que me acompanhava muito intensamente. Não que eu queria me matar, mas o sentimento de que se eu morresse,
seria menos trabalho para as pessoas e as pessoas seguiriam a vida e para mim seria um alívio, né? Porque pararia toda essa tormenta que eu vivia naquele momento. Então, esse foi um sentimento muito claro que ficou na minha vida, que eu lembro e que eu falo assim, Senhor, que as pessoas que sentem isso possam compreender a graça que o Senhor tem para a vida delas, assim como eu pude compreender também. Aqui entra talvez o ponto que eu quero compartilhar com você. Viver dessa forma é esgotante. No período em que eu estava grávida do meu filho, do meu terceiro filho, eu já tinha uma filha de 7 anos, tinha uma filha de 5 anos, e eu tive uma crise tão forte, tão intensa naquele tempo, que eu desmaiava. Eu estava em pé e eu caía, a minha mente desligava de uma maneira tão estranha, que eu apagava, como se fosse um interruptor, eu apagava e eu caía no chão e eu desmaiava. Então eu tava em pé e às vezes eu começava a passar mal, às vezes a sensação que eu tinha era que eu tava olhando para algum lugar perdido e eu simplesmente caía no chão. Isso era o que as pessoas relatavam, né, de que viam acontecer comigo. Eu só lembro de que eu caía no chão. Eu lembro na verdade de acordar, eu não lembro de cair. No momento da queda eu não lembrava. Então eu nunca lembro o que causavam essas quedas. Eu lembro que eu acordava e já tinha caído, já tinha ido pro chão. Vários diagnósticos, vários laudos, enfim, e um deles foi quando eu entrei nesse processo de transtorno de ansiedade generalizada e eu tava caminhando para uma exaustão mental, estafa mental, era a palavra que eles usavam constantemente, era estafa mental. Eu tava vivendo uma estafa mental e eu me desligava. Tudo isso eu entendo que aconteceu na minha vida porque eu não tinha uma clareza real da vida, nem do que era a vida e nem do propósito de vida. Então eu entendo que esse vazio que existia dentro de mim, ele foi tomando forma, foi sendo preenchido por coisas que a gente tem no nosso dia a dia, e isso me levou a uma grande exaustão. E por que eu compartilho isso? Porque eu vejo que as pessoas têm vivido exatamente essa grande estafa mental. Excesso de informação constante, excesso visual, excesso auditivo, excesso de fala, assim, você pode falar o que você quer, da maneira que você quiser, agora não tem mais controle sobre nada, excesso sobre ir e vir. Então, ou seja, hoje a gente tem uma liberdade geográfica, né? Então a gente tem muita facilidade de ir, viajar, coisas que não se tinha antigamente. E eu entendo que o ser humano, ele não foi criado para tamanha dimensão, né, desses excessos que a gente tem. Eu entendo na nossa forma de criação que nós somos limitados fisicamente, tá? Eu tô falando aqui sobre fisiologia. O nosso corpo não é acostumado com excessos, tá? E aí, o que acontece? A gente passa por uma sobrecarga, e essa sobrecarga começa a nos desligar de alguma maneira. Então, ele traz uma doença, ele traz um transtorno mental, ele traz alguma coisa, a gente acaba sofrendo porque o nosso corpo responde a essa demanda, tá? E por que eu compartilho isso? Porque eu entendo que esse processo, aonde eu comecei a enxergar tudo que eu estava passando, a vivenciar todas essas dores, eu precisei ser resgatada. A minha forma de resgate, como Deus me abriu os olhos, foi colocando uma pessoa, um intercessor, na minha frente. E essa pessoa olhou para mim e falou assim: Pamela, vamos orar agora pela sua vida. Porque o que aconteceu? A partir do momento que eu já vivi uma vida com síndrome do pânico, ansiedade generalizada, depressão, o meu quadro de desesperança era muito grande, eu não tinha esperança em nada. Então a desesperança abriu um espaço, uma brecha muito grande, onde o inimigo começou a atuar, né, na minha vida com opressão, uma opressão muito maligna, muito forte. Então esse desejo de morte muito intensa vem dessa opressão que eu passava por conta dessa brecha que eu abri, da desesperança, de você não ter esperança para nada, você não tinha mais sentido de vida. Então você abre um espaço para o inimigo começar a atacar sua mente, e ele começa a atacar, e você começa a viver contrário a tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida, né? Então,
esse foi um quadro muito grande que eu tava passando. Essa pessoa olhou pra mim e falou: a gente precisa orar por você. E aí, eu já tinha orado com algumas pessoas antes, não é o caso aqui, mas eu entendi que naquele momento eu já havia suplicado tanto ao Senhor, que o Senhor criou a oportunidade naquele momento para que eu realmente me entregasse nas mãos dele, de forma sincera e profunda. Mas não me entregasse apenas para a cura. Eu entendo que o Senhor, ele nos chama para fazer duas coisas na nossa vida. Ele nos chama para cura e para transformação. Então, quando você se rende a ele, você não tem que se render a ele apenas para ser curado, mas para transformar. Todas as vezes que ele curava alguém, né, quando Jesus estava passando ali pela Galileia, ele curava e ele fazia uma coisa muito interessante na vida da pessoa, né? Ele curava e ele falava assim: pega a tua maca, pega as suas coisas, né, quando era um coxo e tal, e volta lá para tua cidade e vai contar o que aconteceu, né? Vai viver a tua vida agora diante desse quadro novo. Então, ou seja, ele estava dando a chance da pessoa se transformar, né? Diante da nova oportunidade que ele tinha dado para essa pessoa. Então, eu vejo que Deus, ele nos chama para curar e para transformar a nossa vida. E foi isso que ele fez na minha vida. Ele me encontrou, ele colocou um intercessor na minha vida, ele colocou um intercessor para clamar por mim naquele momento. E daquele momento, a minha vida mudou completamente. Aqui eu vou contar a história que eu falei lá no começo da visão turva, porque foi um quadro muito... eu fui a uma cidade aqui perto, e quando eu voltava, toda vez que eu viajava, eu preciso viajar porque eu tenho parente em outra cidade, né? Eu preciso viajar, e toda vez que eu viajava eu tinha crises de pânico, crises fortíssimas, crises dentro do carro, era algo extremamente desagradável viajar. Para mim era desagradável viajar, sendo que era necessário, e eu sempre gostei de viajar. Viajar para mim sempre foi algo muito prazeroso, eu viajei a minha infância inteira, então eu amava viajar. Mas começou a ficar insustentável, eu tive muita dificuldade para viajar, e eu creio que o inimigo também atuava muito fortemente para que eu não fosse, né, para essa cidade, porque haveria transformação naquele lugar, e Deus sabia e o inimigo sabia disso, e ele queria atrapalhar esse processo. Então, nesse dia mesmo, especificamente, que a pessoa foi orar por mim, eu estava num quadro de muita luta, de pânico, crise de pânico fortíssima, com uma pressão muito forte, um sentimento de morte muito forte. A minha olheira vinha até aqui embaixo de tanto que eu queria, né, me largar, que eu me deixava, né? Então, eu fui até essa cidade, a gente passou o dia. Quando foi no final do dia, a gente foi voltar e era de noite. E quando eu entro no carro, eu lembro muito claramente, eu entrei no carro, eu tava sentada na frente e nós começamos a pegar a estrada, né? Foi bem na ponta da estrada e tava de noite. E eu lembro que eu estava sentada e eu olhava para frente e eu senti, meu coração estava muito, muito grato ao Senhor naquele momento. Eu vinha louvando o Senhor e eu vinha conversando com Ele. E naquele momento que eu estava na ponta da estrada, o Senhor falou ao meu coração o seguinte: acabou, você está liberta. E aquela visão turva, ela foi como uma névoa, ela fez assim, ó, e sumiu. E eu comecei a olhar em volta, e eu comecei a ter a visão periférica novamente, e eu lembro que eu falava assim: Wesley, eu falava pro meu marido: eu estou te vendo, eu te vejo, eu não preciso virar o rosto, eu te vejo. E ele falava assim: mas o que você está falando? Eu falei assim: a minha visão ela clareou, a minha visão voltou, a minha visão periférica ampliou de novo. E aí eu falava: glória a Deus, enfim. E eu passei por esse momento, e foi algo muito, muito forte, porque foi muito perceptível toda essa transformação na minha vida. A partir dali, eu comecei a buscar intensamente ao Senhor. Por que eu conto com você, para você essa experiência? Porque eu quero que você entenda que Deus nos chama, igual Ele chamou Josué, Gideão, vai lá, vai cumprir o teu propósito. Mas Ele chama, Ele fala assim: sede forte e corajoso, que eu estarei contigo. Então ele fala assim, ó, vai lá, você faz aquilo que eu tô mandando, pode fazer, porque eu vou estar com você. Então depende da sua posição, depende da sua ação.
Por isso que eu tô aqui apresentando esse vídeo para você hoje, para que você entenda que depende de você se prostrar aos pés do Senhor, se render, se jogar de verdade aos pés dele e clamar por cura e clamar por libertação. O Senhor conta vários exemplos na Bíblia onde ele curou as pessoas por onde ele passava. E o mais interessante é que quando a gente começa a ler esses testemunhos é que a cura vinha de pessoas que chegavam até ele e falavam assim, mestre, começava a conversar com ele e ele falava assim, o que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus olha para essas pessoas, um coxo, é óbvio que ele quer voltar a andar, né? Um cego, é óbvio que ele quer voltar a ver, mas Jesus nos dá a oportunidade de reconhecer o nosso estado. Jesus nos dá a oportunidade de reconhecer o nosso estado. Ele pergunta para você hoje, o que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ter clareza mental. Eu quero voltar a ter uma vida com um propósito e significado nessa terra. Eu não nasci para nada. Eu nasci porque o Senhor tem um propósito nessa terra. E aqui eu apresento a você exatamente essa transformação que o Senhor te chama, essa cura que o Senhor te apresenta. Esse momento de mudança, de transformação, ele é tão intenso, ele é tão necessário que a gente precisa se render, se jogar aos pés do Senhor. Uma das coisas que eu fazia, que serve como uma dica, né, para quem tá passando por esse processo, eu colocava lembretes visuais. Eu sou muito visual, né? Então, assim, pra mim, facilitou muito. E pode ser que te ajude também nesse processo. Eu colocava textos que vinham ao meu coração, ou que Deus mandava alguém falar, ou que aparecia num texto, enfim. Textos que sobressaíam pra mim em algum momento, eu colocava um papelzinho branco, um sulfite, e eu escrevia o texto num pedacinho de papel, e eu colava na lateral do meu armário, porque era na entrada do meu quarto, né? E o que acontece? Quando eu tinha crises fortíssimas ainda, crise de pânico e tudo mais, quando o inimigo começava a me oprimir, quando eu passava por quadros muito intensos, onde eu não tinha onde buscar ajuda, e eu buscava ao Senhor, e a gente precisa, nesses momentos, às vezes a gente precisa de algo meio palpável, sabe? Algo que seja além daquilo que só a gente acredita, mas que a gente sinta, né? E como é muito difícil sentir nesse momento alguma coisa, porque a gente já tá sentindo muitas coisas, né? Fisiologicamente, nosso corpo já tá bem intenso. Então, o que eu fazia? Eu colocava esses quadros visuais, esses pequenos lembretes com vários textos, e eu declarava todos os textos, todos. Então, aquela confusão mental começava a se dissipar. Aquela confusão mental começava a se esvair. Porque eu começava a declarar a palavra do Senhor, e a palavra de Deus diz exatamente isso, que quando Salomão começava acho que era Saul, desculpa, quando Saul começava a se perturbar, ele chamava quem tocava a harpa para tocar a harpa para ele, para poder trazer aquele conforto de novo, para parar o espírito que estava ruim, e ele tocava, eram canções, eram salmos que eram tocados para ele. Então, o que acontece? Quando a gente declara a palavra do Senhor, quando a gente declara aquilo que o Senhor tem já descrito na tua palavra, aquilo vai trazendo para nós uma libertação e uma cura. Aqui entra a última parte que eu quero compartilhar com você, que é exatamente o segredo dessa transformação toda. Por que a gente precisa mudar? De forma muito clara, muito rápida até, nós precisamos mudar porque não é essa vida que nós temos, que Deus tem definido para nós. Nós precisamos mudar porque ninguém quer viver debaixo de opressão. Nós precisamos mudar porque ninguém quer viver angustiado o tempo inteiro, em crises o tempo inteiro e deixando de fazer as coisas o tempo todo. Não tem como você viver uma vida onde você começa a definhar. Porque quem começa a definhar morre. Então, o que o Senhor coloca para você hoje? Você precisa mudar para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Esse vídeo é para te chamar a atenção da mudança que você precisa. Você precisa mudar para a qualidade de vida, para a sua qualidade de vida ser melhor. E aí o que acontece? Deus não quer te ver, sabe? Aqui não são palavras de coaching, tá?
mas são palavras muito reais, muito proféticas de quem passou por isso. Deus não quer te ver afundado, Deus não quer te ver escondido, Deus não quer te ver oprimido, Deus não quer te ver sobrecarregado. Sabe por quê? Porque quando você tá dessa forma, você não tem espaço para Deus operar na tua vida. Quando você tá sobrecarregado, quando a tua mente está sobrecarregada, você não tem espaço para Deus trabalhar na tua vida, para você frutificar na vida de outras pessoas. Porque você está sobrecarregado. Porque você está tentando, olha só que louco. Quando a gente está nesses quadros, nós estamos tentando sobreviver ao caos que nós estamos vivendo. Só que um dos nossos propósitos, na verdade, o nosso chamado maior é que nós possamos levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Como que você consegue levar a palavra do Senhor para outras pessoas se você não consegue se equilibrado, estar equilibrado? Então você precisa de mudança. Para viver todo o propósito de Deus tem para sua vida. Você precisa de mudança. Aqui é só para deixar claro que nós somos testemunhas vivas da glória de Deus. E Deus não é confuso, Deus não é oprimido, Deus não fica afundado. Deus é paz, é liberdade. Deus é, enfim, o que tem de maior e melhor. E nós somos o espelho da graça dele, da glória dele. Nós precisamos refletir a glória do Senhor. Só para, talvez, deixar aqui, o texto de Mateus 5, 16, e depois de 2 Coríntios 3, 18. Eu vou escrever aqui para você. Eles falam exatamente sobre esse sentido que vocês têm, que nós temos como vida, a nossa vida, como testemunhas da glória de Deus. E só para deixar, né, marcado aqui também, a nossa mente, ela é o segredo maior da nossa luta, tá? Então, o segredo de por que nós precisamos transformar e mudar é a nossa mente. E Paulo diz isso lá em Romanos 12, 2, quando ele fala transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, ou seja, a nossa mente é exatamente o lugar aonde domina todo o nosso corpo e nós precisamos controlar isso porque é onde nós somos mais atacados, ok? E lá em Provérbios 23, vai falar, 23, 7, se eu não me engano, vai falar o seguinte, assim como você pensa, assim você é. Então, ou seja, tudo que você pensa, tudo que está na sua mente sobre você é o que determina a sua vida. Ou seja, o segredo maior para você mudar, sabe? Para você ser liberto, para você sair da depressão, para você sair do pânico, para você sair da ansiedade generalizada, desses transtornos mentais, é cuidar do que você pensa. Cuida do que você pensa. Cuida do que está entrando na sua mente, cuida do que está aqui dentro, do que está chegando até a sua mente. Porque assim como você pensa, assim você é, diz a palavra do Senhor. Paulo nos alerta, transformáveis pela renovação da nossa mente. Ou seja, a gente precisa renovar, tudo o que precisa ser renovado é algo que está sendo alimentado, né? Porque a renovação é algo que acontece quando você tem algo que você renova, ou seja, você teve uma entrada, você tem que renovar aquilo, porque entrou alguma coisa ali dentro. Então, a nossa mente precisa ser renovada, constantemente. E para fechar o vídeo, eu quero trazer uma coisa para você muito importante, que essa é uma palavra do Senhor, e eu quero orar por você no final. Nós estamos em guerra. É uma guerra espiritual, é uma guerra forte. O inimigo está lutando muito fortemente para destruir todas as pessoas, para destruir principalmente o povo de Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele já está derrotado. E quanto mais pessoas ele puder levar com ele, ele vai fazer esse trabalho. E Deus não quer que você vá com ele. Deus está dizendo hoje para você, você não vai caminhar com o inimigo mais. Você não vai ser oprimido mais. A sua mente vai ser liberta e cativa, não vai ser mais cativa.
A sua mente vai andar com Cristo. Você vai ser livre em Cristo, transformado por Cristo e vai viver o propósito em Cristo. É assim que o Senhor quer que você viva a partir de agora. Deus está te convidando a se render aos pés dele, a se lançar aos pés dele e falar: Senhor, eu preciso da renovação e da transformação completa vinda do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. Que o Senhor faça o que o Senhor quiser da minha vida. Me livra, me limpa, me cura e transforma, assim como o Senhor deseja. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Espero que esse vídeo tenha chegado ao seu coração de uma maneira muito profunda. Espero que minha história possa te abençoar de alguma maneira, porque hoje eu sou liberta, curada, resgatada, transformada pela graça do Senhor. Não é por mim, mas é o Senhor através da minha vida. E baseado nesse instrumento que sou nas mãos de Deus, eu quero orar por você agora, apresentando ao Senhor a sua luta, para que você consiga ter forças para se render aos pés de Cristo, forças para chegar até Cristo e falar assim: eu preciso que o Senhor cure a minha visão, eu preciso que o Senhor me levante e faça andar, eu preciso que o Senhor salve meu filho que está endemoniado, eu preciso do Senhor, assim como tantos pediram a Jesus Cristo: cura, me cura. Agora o Senhor quer que você se derrame aos pés dele, peça a ele por cura na sua vida. Senhor, nesse momento, nós apresentamos agora nas suas mãos a vida de cada pessoa que derramou ao Senhor, ó Pai, esse pedido de socorro e de cura. Senhor, nós apresentamos nas suas mãos a vida de cada pessoa que se rendeu ao chamado, ó Pai, de transformação, de cura e transformação que o Senhor apresentou essa noite. Senhor, colocamos nas suas mãos agora, para que o Senhor possa fazer, ó Pai, da vida deles como se fosse um bálsamo derramado novo, limpo, renovado, para que flua, Senhor, na vida deles, ó Pai, a glória do Senhor, que eles sejam testemunhas vivas, transformadas, curadas da glória do Senhor. Pai, pedimos, clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que você possa ter se transformado e que, se você se sentir à vontade, compartilha comigo depois um pouquinho da sua história. Eu vou orar pela sua vida, vou apresentar ao Senhor também, para que você possa ser transformado e curado e renovado, enfim, com todas as forças e com esse óleo de cura que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Até a próxima.